Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 25 do livro Gênesis, agora no versículo 12, que fala da descendência de Ismael. Como nós dissemos, Ismael é o nosso diretor espiritual aqui do Brasil, né? Eis a descendência de Ismael, o filho de Abraão, que lhe gerou Agar, a serva egípcia de Sara. Eis os nomes dos filhos de Ismael, segundo seus nomes e sua linhagem. O primogênito de Ismael, Nabaió, depois Sedar, Adbel, Mabsam, Masmaduma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Sedma. Estes são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes, por aduares e acampamentos, 12 chefes e clãs. Então, são os filhos deles. Então, foram criando essas clãs. Essas clãs, mais tarde, deram origem aos árabes, que nós conhecemos aí da história, né? Eis a duração da vida de Ismael, 137 anos. Depois ele expirou, morreu, foi reunida a sua parentela. Ele habitou desde Évila até Sur, que está a leste do Egito, na direção da Assíria. Ele se estabeleceu de frente de todos os seus irmãos. Então, o bonito disso aqui é mostrar que a Bíblia, ela deixa, aqui no capítulo, nos livros Gênesis, mostra que Deus ampara Ismael. Ismael foi o filho, digamos, rejeitado de Sara, porque não era o filho dela, era filho de Abraão com Agar. Então, mas Ismael também ganha o seu nome aqui no Gênesis, na sua descendência, e mostra para nós como que inicia aí essas clãs que deram origem aos nômades que criaram, que fundou essa civilização árabe que nós respeitamos muito. Então é isso que nós conseguimos entender aqui dessas descendências todas. Então Abraão desloca lá da terra dele, né? Depois ele vai, cria sua descendência, que casa com Sara, daí tem o seu filho Isaac, Ismael, depois Sara morre e depois ele consegue casar, né? A Rebeca com o filho dele, Isaac, e depois, segundo aqui, ele tem outros filhos, né? Que a gente não sabe se realmente tiver esses filhos, se ele teve esses filhos. E mais tarde, então, ele vai morrer e vai ficar aí a descendência dele. Ou seja, é quando aquele homem tão forte, né, que busca a Deus, então ele vive aquele momento da busca de Deus. Aquele momento passou, acabou, morreu. Então, o que eu fiz naquele momento de busca de Deus, agora vai me dar força para que eu continue buscando Deus. É aquele instante que nós abandonamos, às vezes, nossas vidas meio mundanas, e buscamos a Deus. Então, aquele momento da busca, aquele momento em que eu, estruturado naquele eu pessoal mesmo, busco Deus, aquele momento de busca acabou. Né? Agora virão a descendência disso, que no fundo será eu mesmo. Então, eu cheguei no centro espírita, muito mal, muito ruim, com muitos problemas, e fui me indicado, né, todos os estudos, eu entendi, e busquei a Deus. Então esse é Abraão que agora morre. Agora eu morri. Eu já sei de Deus. Não preciso mais ficar na busca de Deus. Agora vamos ver o que eu vou fazer. O que a minha descendência vai fazer? A minha descendência vai fazer exatamente o que eu preciso fazer daqui por diante. Então agora eu vou descender de mim mesmo. Então agora eu vou falar do ciclo de Isaac e de Jacó. Certo? Que já é a descendência dele. Mas que no fundo é ele mesmo em busca da sua integridade com Deus. Muito bem. Agora vamos, então, para o capítulo, ainda terminando o capítulo 25, né, que é o nascimento de Esaú e Jacó. Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu.
Isaque implorou a Yahvé por sua mulher, porque ela era estéril também. Yahvé o ouviu e sua mulher Rebeca ficou grávida. Ora, as crianças lutavam dentro dela e ela lhe disse: se é assim, para que viver? Foi então consultar a Yahvé e Yahvé lhe disse: há duas nações em teu seio. Dois povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará um povo. O mais velho servirá ao mais novo. Olha que símbolo interessante, olha. Há duas nações em teu seio. Dois povos saídos de ti se separarão. A gente vai ver que sem Esaú e Jacó, eles não são muito juntos, não. Os povos dominarão um povo. Um povo dominará um povo. O mais velho servirá ao mais novo. O mais velho será Esaú, tá? Jacó era o segundo filho. Então, Esaú servirá a Jacó. Vamos ver como é que foi essa história? É bem interessante essa história. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu o primeiro. Era ruivo e peludo como um manto de pelos. Foi chamado Esaú. Em seguida saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar. E Esaú foi chamado Jacó. Não, desculpa, vou ler de novo aqui. Em seguida saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Era a mão dele, a mão de Jacó. Foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se hábil caçador, correndo a estepe. Jacó era homem tranquilo, morando sob tendas. Isaac preferiu Esaú porque apreciava a caça, mas Rebeca preferia Jacó. Tá vendo? São esses jogos dos opostos. Nós já falamos isso nos nossos estudos anteriores, esse jogo de oposto. Então, era um que era o caçador, que era o buscador das estepes, e o outro que era tranquilo. Então, em momentos você escolhe ser, né, um caçador, uma pessoa de busca de estepe, ou seja, lembrando seus passados históricos, o seu passado ancestral. Outra hora você quer buscar uma coisa mais tranquila, essa busca de Deus, simbolizados por Esaú e Jacó. Certo? Olha que coisa muito interessante que é tudo isso. Então, agora no versículo 29, Esaú cede seu direito de primogenitura. Isso era muito importante na época lá, a primogenitura. Então, o filho nascido primeiro, filho homem, teria direito a tudo. E os outros, então, seriam dados a eles, mas de acordo com o primogênito. O primogênito que recebia tudo. Ele tinha o direito, ele tinha o dever de cuidar dos outros. Certa vez, Jacó preparou um cozido e Esaú voltou do campo esgotado. Esaú disse a Jacó: deixai-me comer dessa coisa ruiva, pois estou esgotado. É por isso que ele foi chamado Edom. Jacó disse: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Esaú respondeu: eis que eu vou morrer. De que me servirá direito de primogenitura? Jacó retomou: jura-me primeiro. Ele lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Veja bem, tem gente que fala assim, que vê, isso é um ditado: você vendeu o evangelho por um prato de lentilhas. Ou seja, você vendeu o teu direito por um prato de comida. E por que Esaú fez isso? Porque ele não cuidava dele. Ele não sabia nem fazer comida para ele, o Jacó fez. Então, muitas vezes, nós temos que cuidar de nós, né, prezados amigos? E nós não cuidamos de nós. Então, a gente fica desesperado. Eu vendo qualquer coisa por um prato de comida. Isso é bem simbólico, né? Mas eu vendo tudo que eu tenho, eu te dou tudo que eu tenho se você me ajudar nesse ponto. Porque eu não cuido disso. Eu só estou querendo saber de aventura, de brincar, de correr. Eu não quero saber da vida séria. E como é que essa descendência de Isaac podia dar certo com Esaú? Não podia.
Então, por isso que Jacó falou, você me vende sua primogenitura, porque a partir de agora eu sou o chefe aqui, na volta do nosso pai eu sou o chefe. Né? Então, Isaac, em Gerara, é o capítulo 26. Houve uma fome na terra, além da primeira fome que teve lugar no tempo de Abraão. Isaac foi a Gerara, junto a Abimeleque, o rei dos filisteus. Já é nosso conhecido ele, né? E a velha apareceu e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu lhe disser. Habita nessa terra, eu estarei contigo e te abençoarei. Porque é a ti e a tua raça que eu darei todas essas terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Eu farei de tua posteridade numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serás abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, minhas regras, minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Então, é a continuação dessa busca de Deus pelo homem. Então, quando você está nessa busca de Deus, ele vai te sustentando o tempo todo. E diz, sempre dizendo, eu te dou essas terras, eu te dou essas... O que é essas terras? É o universo que vai se abrindo para nós, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente. A nossa consciência vai deslocando dos estágios primitivos dela para os estágios superiores. Então nós vamos observando o universo e tomando conta do universo, que ele é nosso, é de cada um de nós, certo? Agora no versículo 7 do capítulo 26, os homens do lugar interrogaram-no sobre sua mulher. Ele respondeu, é minha irmã. Ele teve medo de dizer minha mulher, pensando, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, pois ela é bonita. Ele esteve lá e há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando uma vez pela janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Abimeleque chamou Isaque e disse, é evidente que é tua mulher. Como pudeste dizer, minha irmã? Isaque lhe respondeu, pensei comigo, corro o risco de perder por causa dela. Retomou Abimeleque, que nos fizestes? Por pouco, alguém do povo dormia com tua mulher, e tu nos atrairias a uma falta. Então Abimeleque deu esta ordem ao seu povo, quem tocar neste homem, na sua mulher, morrerá. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu 100. E Yahvé o abençoou, e o homem se enriqueceu-se cada vez mais até tornar-se extremamente rico. Ele tinha rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus ficaram invejosos. Vejam que Abraão fez isso, né? Com a Sara. Ela é minha irmã e tal. Lá no fundo, ela era meia irmã de Abraão. Nós descobrimos isso nos nossos estudos anteriores. Agora Isaac, com o mesmo medo de Abraão, também faz o mesmo erro. E ele é repreendido. Olha, por muito pouco, Abimeleque lá, o chefe lá, por muito pouco nós fizemos um erro aqui, porque você mentiu. Amigos, quando nós estamos a caminho de Deus, não cabem mais mentiras. Não cabem. Vamos prestar atenção nisso. Não tem mais mentiras. É preciso que a gente entenda de uma vez por todas isso. Não dá mais para mentir. Porque a nossa mentira é descoberta logo na frente. Né? O Abimeleque descobriu na hora, mas eu vi você acariciando sua mulher. Como é que você vai acariciar uma irmã? Daquele jeito que você acariciou a Rebeca. Então nós deixamos as marcas das nossas mentiras e os outros descobrem. E às vezes uma mentira nossa pode causar um dano muito grande para alguém. Então essa lição aqui ela é bem profunda, sabe? Depois que você encontra Deus, ou você busca esse Deus com muita certeza, não minta mais. Não há mais necessidade, mesmo porque você está na presença dele. No momento em que você desperta para Deus, você vive na presença de Deus o tempo todo. O tempo todo. Então não tem mais como mentir. Não há mais como, né? Então nós estamos aqui no capítulo 26 do livro Gênesis, né? Vamos parar por aqui no versículo 14. No nosso próximo estudo, nós retornaremos no capítulo 26, no versículo 15, para ver o que vai acontecer com Isaac. Então é um estudo bem interessante, mas que nós vamos trazendo aqui para os nossos campos de ações, o que nós estamos fazendo com os
os nossos conhecimentos, com os nossos desejos de nos tornarmos pessoas do bem. Mas se eu minto ainda, né? Essa mentira não é só dos lábios, é mentira das ações também. Quando eu olho para alguém e falo que você assim, olha com um olhar meio atravessado, né? E querendo mostrar que eu estou te olhando de boa, né? No fundo eu estou te desejando. Isso tudo é para a gente pensar bastante, né? Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade e dizendo a você, qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Muita paz.